emoção! Amanhã tem jogão decisivo para a seleção brasileira contra a Bélgica. Muito boa noite para você que está em casa curtindo o nosso programa. Por isso a gente mandou o nosso repórter Vinícius Rodrigues para as ruas para sentir aí como que está a expectativa do pessoal para as quartas de final. Amanhã o Brasil enfrenta a Bélgica, são as quartas de final da Copa do Mundo de 2018 na Rússia. E será que os brasileiros estão otimistas com mais este duelo? Lembrando que do outro lado tem a ótima geração belga, uma geração talentosa. Será que o povo aqui na Avenida Paulista sabe quem é o adversário do Brasil? Bora lá! Amigão, amanhã Brasil e México, quanto você acha que vai ser o jogo? 2-1. Você acha que o México não tá com nada? Não, o México pode até empatar o jogo, mas não vai empatar, vai ser 2-1. Amigão, o México já foi, pô, amanhã é a Bélgica. Com gol de Neymar de bicicleta, aos 20 minutos. Brasil e Holanda amanhã na Copa do Mundo. Quanto você acha que vai dar? 2-1. Você acha que a Holanda não vai chegar? Olha, se não for 2-1, vai nos pênaltis. É. O que você acha do adversário a Holanda, que é um país aí importante no futebol? Ganha de tudo, menos no futebol. Olha só, hein? Tchau. Amiga, e se eu te falar que é a Bélgica, não a Holanda? Putz, é mesmo, é a Bélgica. Amanhã é Brasil e Coreia. Quanto você acha que vai ser o jogo? Brasil e o quê? Coreia amanhã. Não, a Coreia foi eliminada. Muito bem, passou no teste. Contra quem o Brasil joga amanhã, meu amigo? Bélgica! Quanto você acha que vai ser o jogo amanhã, Brasil e Bélgica? Acho que 1-0 Brasil. Golzinho de quem? Coutinho? Salve, salve, fazendo freestyle mesmo sem instrumental. É amanhã que o Brasil passa logo para a semifinal. Colocar a Bélgica no sapato porque a gente é campeão de fato. É o pentacampeonato que agora vai pro Hexa. Ganharemos, se Deus quiser. Você acha tranquilamente? Não, tranquilamente, nenhum jogo foi tranquilo até então. Mas os 3-1 eu acredito que sim. Neymar vai fazer uns 2, é isso aí, rapaziada. Vamos chegar e torcer pela seleção e colocar em prática porque tá no nosso coração. O Lukaku também pra mim era enganador, viu? É mesmo? É. Amanhã então entre Gabriel Jesus e Lukaku. Olha, o Gabriel não fez um até hoje. É amanhã. E ele é um bom atacante, só não tá tendo sorte de fazer os gols, mas ele tá ajudando bastante a seleção. Alô, mãe! Acredito que o Brasil ganhe de 2-0 aí. Gol de quem? Neymar e Miranda de cabeça representando o tricolor. Vamos encerrar a matéria então simulando o gol do Miranda? Vamos. Levantamento acontece, o toque de cabeça! Gol! Grande noite para você que acompanha o Gazeta Esportivo. Eu estou aqui pensando, mestre. Acho que colocaram um Miranda na máquina de lavar, colocaram bastante sabão em pó, aquele alvejante, e ele encolheu. Entendeu? Você está se referindo ao Cafa? O Cafa? É? Cafa. Cafa? É, porque tem o Cafa e o Gesto. Ele é o Cafa. Né? Ele é o Cafa. Então, pois é, acho que o Miranda deu uma encolhida, né? Ficou pequenininho. Mas seria bem interessante mesmo se isso acontecesse amanhã, né? De repente, um cruzamento, um toque de cabeça, gol do Brasil, 1-0, tá bom. Esse promete ser o jogo mais difícil do Brasil na Copa, principalmente pela capacidade ofensiva da Bélgica. Eu fico imaginando, num primeiro momento a gente tem a sensação, né, eu falei, ser de 1-0, tá bom, mas pode ser um jogo de muitos gols, viu, mestre? Porque como é um jogo que é matar ou morrer, de repente um gol logo no começo do jogo, as coisas se abrem e sei lá, acho que existe potencial para isso. O Brasil tem um ataque bom, rápido e o mesmo vale para a Bélgica. Boa noite. Exatamente. E acho que vai ser um belíssimo jogo, talvez até um jogo histórico. Aqueles que vão, quando falar na Copa da Rússia, vão lembrar aquele Brasil e Bélgica e tal, porque exatamente pelo que você disse, né? Os dois times têm bons ataques, leves, tem uma vocação ofensiva, os dois times, embora o Brasil seja mais maneiro, né? O que vai fazer a diferença, a meu ver, são as defesas.
A Bélgica joga com 3 zagueiros, mas ela é muito mais vulnerável do que o do Brasil, que joga com 2. Não sei, amanhã a volta do Marcelo, como é que vai ser? Porque o Marcelo é um lateral esquerdo que gosta muito de avançar e tal. E o Mertens é um jogador perigoso por aquele lado. Mesmo porque não vai estar o Casemiro. Casemiro é quem faz a cobertura, costuma fazer a cobertura do lado esquerdo do Marcelo, tanto no Real quanto na seleção brasileira. E faz muito bem. Esse é outro problema que o Brasil tem, é a ausência do Casemiro. Casemiro é hoje, seguramente, o melhor volante do futebol mundial. É o melhor desta Copa. Superou Busquets, superou todos os outros. Eu acho que é um jogador excepcional, tem uma noção de colocação fora do comum. Ele dá 2 passos para cá, 2 passos para lá, fecha. Essa é a grande qualidade que deve ter um volante. Vai fazer falta, não vai, mestre? Ele não vai fazer falta no jogo? Muito. Vai fazer muito. Acabei de dizer, vai fazer muita falta. Porque o Fernandinho é muito bom jogador, mas é outro estilo. É um jogador que gosta mais de se mandar em direção ao ataque, mais ou menos como faz o Paulinho. Então seria uma certa redundância ali. Embora o Fernandinho possa perfeitamente jogar. Ele diz, olha, eu jogo com o primeiro volante também lá no City. Só que o City joga com um volante só. 2 meias, são De Bruyne, que amanhã vai nos incomodar um bocado. E o Davi Silva. Com isso, mas acontece que o City, a exemplo do que era o Barcelona do Guardiola e os times todos do Guardiola, joga inteiro lá no ataque. Exatamente isso. Entendeu? Então o Fernandinho, na verdade, ele não faz lá no City a função de marcação mesmo, de volante, né? Que tem que proteger os zagueiros, porque os zagueiros viram volante, ele vira meia. Então, é diferente do esquema que o Brasil utiliza. Então nós vamos ter esse problema com ele, com a ausência do Casemiro. Mas quer o meu palpite? Não. Antes eu vou fazer a pergunta. Não é sensacional. Não, ainda não. A gente agora faz a enquete. Quem avança para a semifinal da Copa do Mundo? Aliás, você vai poder conferir também detalhes da opinião de todos os blogueiros do site gazetesportiva.com lá no site. Quem avança, é Brasil ou é Bélgica? Agora sim, mestre. 3-1 Brasil. E aí vai... 2 de Neymar e um do Gabriel Jesus. Vai ser o primeiro gol que vai desencantar. É. E aí vai para os pênaltis? Como? Eu tô brincando, gente. Brincadeira. Virou Cláudia Raia, você agora? Virou Cláudia Raia no Faustão. Eu não vi. O Tchê que me contou que ela falou isso. Você é Tata Werneck, Cláudia Raia não. Foi 3-1 e ela falou isso. Você assistiu? 3-2. Eu não vi, ele me contou. Você vai ser 3-2 e vai para os pênaltis. Nossa, fala, e você? Eu acho também que vai ser 3-2 e vai para os pênaltis. Tá bom. Obrigada, Céu. Valeu. Yes! Bom... com 2 novidades, o técnico Tite definiu a equipe que enfrenta a Bélgica amanhã às 3 horas na Arena Kazan. Assim como havia acontecido nas outras cidades, a torcida esteve presente em Kazan para acompanhar a chegada da seleção e dar aquela força aos jogadores, que fizeram questão de retribuir o apoio. À tarde, em outro campo e não na Arena Kazan, que será o local da partida, os jogadores fizeram a preparação final para o jogo desta sexta com a Bélgica. E 2 são as novidades com relação ao time que começou contra o México. Fernandinho ocupa a vaga de Casemiro, que está suspenso. E Marcelo, recuperado de problema na coluna, retorna à lateral esquerda no lugar de Felipe Luiz. E como tinha ocorrido diante da Sérvia, Miranda será o capitão. Pela 5ª vez, ele passa a ser quem mais usou a braçadeira na era Tite. Além do treinador, o zagueiro falou sobre o que espera da Bélgica. A gente sabe das dificuldades do jogo, porque a Bélgica nos exige ainda mais concentração, ainda mais da nossa capacidade técnica, porque é um adversário muito forte. E a gente vai entrar atento, né? Vai entrar atento, sabendo que para vencer um jogo como esse temos que fazer o melhor, porque vamos enfrentar um grande adversário. Eu não tenho a referência total daquilo que o adversário possa ter, às vezes a gente não precisa saber tudo. Mas o que eu busco, enquanto ideia e desafio os atletas, e me desafio antes,
é manter e crescer. O comandante da seleção também analisou a postura de Neymar em campo. Se vocês buscarem, vocês vão ver o quanto ele tem participado em termos coletivos. Retomada de posse de bola, ocupação de espaço. Às vezes até desarme, que não é a característica, nem eu quero que atacante desarme. Mas tu vai ver o senso de equipe que ele vem desenvolvendo, essa para mim é a virtude. Diante da Bélgica, o Brasil irá a campo com Alisson, Wagner, Thiago Silva, Miranda e Marcelo, Fernandinho, Paulinho e Felipe Coutinho, William, Neymar e Gabriel Jesus. Mestre, eu imagino a Bélgica pressionando mais o Brasil no começo do jogo, mais ou menos como fez o México, marcando mais em cima, forçando um pouco mais. E aí, a leitura que eu faço, claro, isso é uma suposição, né? Se o Brasil conseguir segurar esse ímpeto belga no começo do jogo, 15, 20 minutos, aí eu acho que ganha confiança, assim como aconteceu com o México, mais ou menos o mesmo quadro, ganha confiança, dá umas estocadas e de repente com controle do jogo consegue a vitória. A sua expectativa está dentro da lógica do jogo e da maneira como atuam as duas equipes. O Brasil, o Tite gosta muito, quando ele diz assim, manter mais, e depois evoluir, ele está se referindo ao processo de evolução da seleção brasileira, mas é também a linha dele. É a linha dele. Então o Brasil vai ficar mesmo ali, ocupando espaço e tal. Porque a Bélgica é muito rápida no ataque. Sim. E tem um jogador, o De Bruyne, que é um distribuidor de bola excepcional. O próprio Hazard também está vivendo um bom momento, né? Não, porque agora eles não jogam, o meio de campo deles já é mais, vamos dizer assim, como diria o Rui Carlos Osterman, faceiro, né? O Witzel, que seria o primeiro volante, ele se manda, joga para frente e tal, e ele só tem, na verdade, esses dois ali embora não jogue com três zagueiros, ele só tem esses dois no meio de campo. Até porque os laterais vão também, né? O lateral esquerdo é praticamente o ponto esquerdo, né? Como é que Carreiro? Isso. Carreiro, E o lateral direito já é um lateral mesmo. Mas de qualquer jeito, o Brasil vai ter que se segurar mesmo no início e tomar cuidado com esse Lukaku, que voltou a fazer gol, né? Porque ele é perigoso. Aliás, os belgas preferiram exaltar o Brasil para o confronto de amanhã. O artilheiro Lukaku falou até em português para defender o Neymar. Antes da viagem para Kazan, a Bélgica fez os últimos ajustes para o duelo decisivo com o Brasil. A dramática classificação sobre o Japão, aliada às prováveis dificuldades que a equipe terá diante da nossa seleção, mexeu com a cabeça do técnico Roberto Martínez. Diante disso, a formação titular poderá ter mudanças, mesmo ainda cercada por muito mistério. Uma provável Bélgica contra o Brasil terá Courtois, Alderweireld, Kompany e Vertonghen, Witzel, Meunier, De Bruyne e Chadli, Eden Hazard, Fellaini e Lukaku. Sobre diferenças entre as seleções belga e brasileira, o técnico Roberto Martínez ressaltou uma bem significativa. As equipes são semelhantes em termos de qualidades, e você está certo em descrever o talento que nós temos. A diferença é que não ganhamos uma Copa do Mundo. É simples. Quando você entra em uma competição sem o conhecimento de tê-la vencido, não pode ter vantagem sobre o adversário. Artilheiro da equipe, Lukaku foi questionado sobre as possíveis simulações de Neymar em campo. O atacante saiu em defesa do brasileiro de uma forma, digamos, bem diferente nas palavras. Neymar, para mim, não é um ator, porque os jogadores que jogam contra Neymar são mais duros, porque ele tem qualidades que não é normal. E para mim,
E penso que Neymar no futuro será o melhor jogador do mundo. Mestre, acho que se os belgas fossem argentinos, iam falar que eles são milongueiros. Mas que, na verdade, eles estão mostrando um respeito. Nossa, que legal. Um respeito à seleção brasileira muito legal. Em nenhum momento eles estimularam um confronto. Pelo contrário, apesar de ser uma seleção favorita, eu acho até mais favorita que o Brasil para a conquista da Copa, na véspera, né? O discurso tem sido assim de total respeito em relação ao Neymar, em relação... O próprio Company falou que se fosse avaliar só individualmente, o Brasil já ganharia o jogo de goleada, né? Que eles apostam muito no conjunto. Claro que tem um quê também de estratégia para não provocar o Brasil, para estabelecer uma boa relação, mas é admirável a postura dos belgas nesse pré-jogo com o Brasil. Enquanto o mundo tem criticado o Neymar, algumas críticas, até mesmo a própria seleção brasileira, os belgas estão se derretendo em admiração. Eu não sei, mas eu percebi muita honestidade, muita franqueza nessa fala do Lukaku. Sim, falou em português, achei muito legal. E que é uma verdade, é um fato, meu Deus do céu, é um fato que as pessoas incrivelmente tentam inverter. Quer dizer, o sujeito que deu o pisão covardemente, o jogador no chão, o outro vem e pisa, fingindo que ia pegar a bola e dá um pisão nele. Esse cara não recebe nem amarelo e nem a crítica mundial. Quem leva pau é aquele que levou o pisão e vai jogar. Deu 2 voltas a mais no chão. Quer dizer, virou tudo crítico de teatro, crítico de cinema. Isso sem falar nos estetas, nos cabeleireiros frustrados do mundo inteiro que ficam preocupados com o cabelo do menino. Olha, eu acho muito bacana esse comportamento e mesmo porque, olha, eles poderiam até, de certa forma, tripudiar, sim, né? Poderiam mesmo. Porque o primeiro jogo do Brasil e Bélgica, eu me lembro muito bem, numa excursão, terrível excursão que o Brasil fez à Europa, em 63, eles meteram 5-1 em nós. 5-1. Foi uma surpresa geral. Hoje, se eles fizerem 5-1, não é surpresa nenhuma. Ai, gente, pior é que eu acho que é capaz de ser isso, viu? O quê? Sério, eu tô achando que vai ser uma coisa meio assim, mestre. Não, vai não. Eu não sei. Nossa defesa é muito boa. Ó, tudo que você quiser saber sobre a Bélgica e o futebol belga tem gazetesportiva.com/o outro lado da bola. Os nossos enviados especiais aqui do programa Gazeta Esportiva, Jonas Campos e José Paes, fizeram uma série de reportagens. Eles ficaram lá na Bélgica estudando o futebol belga. Aliás, hoje o Jonas Campos fez uma matéria explicando realmente o que ele acha desse confronto entre Brasil e Bélgica, que os belgas já saem dando uma lavada em diversos quesitos no Brasil. Então tá tudo lá, gazetesportiva.com/o outro lado da bola. Olhem tudo lá sobre o futebol belga, viu? Tô com muito medo. Gente, mas muito medo. Se bobear vai ser 5-1 de novo pra Bélgica. Ânimo, minha fada loura. Ânimo. Bom, eu prefiro, sabe assim, não ter expectativa, porque aí a gente sofre menos. Bom, só pior do que 7-1, isso nunca mais. Não, acho que não, mas sabe assim, 3-0. Pra quem já levou 7-1 uma vez? Em casa. Em casa. Não, eu acho até que eles não fariam isso. Tamanho. Obviamente que eu não acho que vai ser isso, mas se for também não vai causar nenhuma estranheza. E Neymar, grande craque brasileiro da atualidade, ganhou uma homenagem em forma de música aqui no Brasil. A autoria da canção é dos músicos Jairzinho, filho de Jair Rodrigues, e Simoninha, filho de Wilson Simonal. Veja como ficou na matéria de Fernando Gavini. Neymar é o principal personagem dessa Copa do Mundo, seja pelo lado ruim ou pelo lado bom. Muita gente criticando ele por conta de exagerar de vez em quando nas quedas, nos pedidos de falta, mas também pelo lado bom, pelas atuações, principalmente a partir da terceira rodada. São 2 gols e 1 assistência, e no meio disso tudo virou música. Neymar virou música. E para falar disso, tô aqui com o próprio Neymar, com cabelo novo, não é isso? Tamo aí na atividade. Eu sou da função da música não e é na o Neymar, função da mas é o da DJ bola. Calfani,
Mas que é parecido com o Neymar. Parece que ele tava de cabelo novo, meteu a trancinha. Fala aí, Calfani. As pessoas me confundem assim, às vezes falam, pô, você é parecido com o Neymar, você é irmão dele. O que eu quero? Fala, meu, não sei. Conta aí, Calfani, você colocou ele por último na história, né? Começou com você, com o Jairzinho, com o Simoninha, e aí você indicou. Exato, o Simoninha me ligou algumas semanas atrás, me explicando que tinha uma música para poder representar aí o Brasil, que como ia rolar esse lance da Copa do Mundo e tipo, já estava muito em cima, mas poderia acontecer. E aí a gente falou, não, manda pra gente que a gente faz. A primeira ideia que me veio foi essa coisa do jeito do brasileiro jogar, que eu acho que tanto agrada à torcida brasileira e também a todos os torcedores do bom futebol, que é o jeito animado, né, do jogador brasileiro. E aí me veio também a ideia desse paralelo, desse trocadilho, vamos dizer assim, né, da palavra animar com o nome Neymar. Também coloquei algumas coisas assim de chamar, né, o futebol brasileiro, o futebol do Neymar de joia, como se fosse uma pedra preciosa mesmo, né? No mesmo dia eu já liguei pro Joey, falei, pô, Joey, acho que ele me pediu também um cara pra cantar e alguém que não fosse, assim, em audiência, alguém que fosse um talento bom que tava em crescente, sabe? Como eu disse, fico muito honroso de ter participado desse projeto. Eis aí o nosso hino, né, pro Neymar e pra seleção agaçar na Copa, fazer muito gol aí, trazer o Hexa pra gente, né? E é isso, cara. Tem que ser pé quente essa música. O que vocês estão achando? Eu já acho que tá rolando demais, tem coisa linda, meu, você é louco. Tanto que falam do Neymar aí, a imprensa estrangeira, jogadores criticando esse caicai, choradeira, não sei o quê. Você concorda? Eu falo assim, ó, brasileiro criticar um pouquinho, tudo bem, mas esses caras estão mexendo com a gente, já não pode... Temos que defender o nosso menino isso, né? A gente já esperava isso já, né? Com o Neymar, né? A galera sempre pegou no pé do Neymar. O Neymar é o jogador mais bem pago, né, mano? É o queridinho, né? Eu acredito que essa música tenha uma representação aí pelo Brasil. De torcida, né, meu? É difícil pra ele lá também, pra eles a pressão, né? Tava assistindo um jogo lá com o México, lá pensa a galera deve ser difícil. Porque tinha muito mexicano. Nada fácil. Não, pensei que... O Neymar pegava na bola, vai fácil, mano. Pensa que tem ali, sei lá, 500 mil pessoas vendo você em campo e mais o mundo todo assistindo. É muita pressão, muito... Você pega teu violão, sobe no palco, você vai começar, os caras estão... É duro, né? Você imagina que você chegou lá pra galera te aplaudir. Exatamente. Né? Exatamente. Então vamos ver se a galera vai te aplaudir ou não? Joga pra animar, joga pra animar, joga pra alegrar a torcida, joga e sai feliz da vida, joga e quando joga é pra reinar, joga pra animar, joga pra Neymar, joga pro Neymar e faz a torcida vibrar, anima que o menino vai pra cima, joga. Todo mundo vai no clima e joga o beat, gol pra fora, é gol. E tá bonito que tá na hora, é show. Joga com estilo, seu destino é reinar. Então, joga pra animar. Vai, Neymar. E outra partida também rola nessa sexta. Pela manhã, Uruguai e França decidem quem será o primeiro semifinalista da Copa. E todos os comentários desse duelo giram em torno de dois atacantes. Cavani, que tem presença incerta, e Mbappé, que vem se destacando no Mundial. Depois de uma breve pausa, a Copa do Mundo recomeça amanhã às 11 horas, horário de Brasília, com um confronto válido pelas quartas de final entre Uruguai e França em Nizhny Novgorod. Durante o último treino da Celeste, o atacante Edinson Cavani apareceu no campo pela primeira vez desde a vitória sobre Portugal. Considerado um dos melhores goleadores do mundo, o jogador do PSG está se recuperando de um edema na perna esquerda e não deve começar jogando a próxima partida, mas pode ser opção no banco de reservas. Sem o camisa 21 uruguaio em campo, Christian Stuani é o favorito para ficar com a vaga. Do lado francês, o técnico Didier Deschamps trabalhou a equipe contando que a zaga francesa terá que parar Cavani.
Estou preparando meu time como se Cavani fosse jogar. Ele jogando amanhã, ou não, só saberei 1h30 antes do jogo. Isso a menos que você possa me confirmar se ele estará em campo. Se ele não jogar, o Uruguai tem outras boas opções de atacante. Se o Uruguai vive a dúvida de Cavani, os europeus possuem a certeza de Mbappé. O jovem já é uma realidade nesta Copa do Mundo, marcando gols decisivos e ajudando a equipe francesa. Ele mudou muito quando saiu do Mônaco e foi para o Paris Saint-Germain. Agora se espera muito mais dele e na seleção as expectativas são maiores ainda. Apesar de tudo que ele está fazendo bem, ainda é um jogador em formação. Não importa quão talentosos eles são. Nesta idade, estamos aprendendo. Para quem espera muitos gols neste confronto de amanhã, o histórico recente de Uruguai e França não é nada atrativo. Nas últimas 5 partidas entre as duas seleções, aconteceram 4 empates por 0-0. E em uma delas, a vitória da equipe sul-americana foi pelo placar mínimo. A França é freguesa uruguaia, historicamente. Um jogo só venceu a França no amistoso. Nada demais. Copa do Mundo, por exemplo, vantagem uruguaia, mas a França também não havia vencido a Argentina na história das Copas, e venceu. Fico imaginando se o Cavani vai para o jogo. Vai. Não sei não, viu? Vai. Se o Uruguai... Sacrifício. Você acredita que ele vai, mestre? Sei. Treinar ele não treinou. É questão de infiltração. O cara mete uma infiltração nele e boa. E vai embora. Agora, mas também pode estourar para o resto da Copa se eventualmente o Uruguai se classificar. Então é aquele jogo de cobertor curto, né? Agora, o Uruguai, ele marca muito bem, dá pontapé, aquela coisa tradicional deles, e vive desses dois jogadores, Suárez e Cavani e Suárez. A França não, tem mais recursos, mas a França não tem treinador. O treinador é ruim. Sabe, o Deschamps é ruim, é o Dunga deles lá. E não vai ter, ele vai ter que botar o Tolisso no lugar do Matuidi, o que muda muito a característica de armação do meio de campo da França. E o ataque francês, que é espetacular, principalmente esse menino, esse vai ser o melhor jogador do mundo logo. Depois do Neymar. Neymar vai ser antes, depois ele. E esse time, então, ele é muito bom ofensivamente, mas é um time que pode, de repente, desmontar. De repente, ele pode desmontar. Se o Uruguai fizer lá um golzinho e tal, não sei não. Bom, e no sábado teremos os últimos 2 jogos das quartas de final. Começamos mostrando como estão se preparando Rússia e Croácia. A seleção croata quer fazer história. No próximo sábado, às 3 da tarde, Rússia e Croácia vão jogar por uma vaga na semifinal. A classificação do time de Modric, Rakitic e Mandzukic representaria o melhor desempenho do país na história das Copas. Repetindo o feito de 1998, quando bateram a Alemanha nas quartas de final. Eu era uma criança, mas lembro de todo mundo aplaudindo a Croácia e sempre sonhei em estar em uma situação semelhante um dia. Agora chegamos até aqui. Estamos realmente ansiosos pelo jogo e amando a ideia de ter sucesso contra a Rússia. Para atingir este objetivo, o técnico Zlatko Dalic terá todos os principais jogadores. No entanto, os croatas esperam um confronto complicado. Os russos têm adotado táticas específicas para cada oponente, o que torna difícil imaginar como vão atuar. Eles adaptaram seu jogo ao adversário e suas táticas contra a Espanha foram certas, como o resultado mostrou. Teremos que nos preparar para jogar em diferentes cenários. Temos mais um dia e estaremos prontos. Já a seleção russa chega para esse confronto com a moral elevada, passando de virtual eliminada na primeira fase para uma das sensações do Mundial.
Assim como aconteceu diante da Espanha, os russos chegam mais uma vez como azarões, mas isso não incomoda. O mais importante é conseguirmos. E o que dizem são apenas opiniões. Todo mundo tem o direito de expressar a sua. Nossa tarefa agora é examinar o oponente, ouvir as instruções da comissão técnica e segui-las corretamente. Hoje vamos estudar como os croatas jogam. Nós estamos preparando algo. Ainda temos mais um dia, então estamos ficando prontos. Croácia para mim é a favoritíssima. Aliás, acho que nesse lado da chave, Inglaterra tem a tradição, eu vou falar daqui a pouquinho, mas a Croácia tem o melhor futebol, eu acho. Claro. Mas para quem já viu Coreia do Sul, tudo bem que tinha lá umas ajudinhas da arbitragem e tal, chegando numa semifinal em 2002, eu vou ficar surpreso não se a Rússia passar, mestre. Esse negócio da Rússia aí tá complicado, viu, gente? É preciso ficar atento. Embora também isso não faça muita diferença. Se tiver que ter esquema para a Rússia seguir em frente, vai seguir, não vai acontecer nada. Mas a Croácia realmente tem um futebol muito melhor do que da Rússia. Modric é um dos jogadores principais dessa Copa do Mundo, está jogando muita bola. Lembra o futebol da escola Danúbio, né, famosa da ex-Iugoslávia, que era considerado o futebol, eram os brasileiros da Europa, né, que jogavam futebol bonito. Isso quando o Brasil fazia isso, né, quando o futebol brasileiro era artístico. Aliás, mestre, pensando em Iugoslávia, acho que os croatas assumiram bem, porque a Sérvia é um caos. Eslovênia praticamente não existe em termos de futebol. E a Sérvia era melhor, né? Era mais forte, quer dizer, mais poderosa. Fiz um trabalho na escola, na 6ª série, Sérvia e Croácia, eles tiveram guerra e tudo. Sim. Lembrei agora. Ali na região, tinha que já se libertar a Iugoslávia, Kosovo, Bósnia, Herzegovina, e a Eslovênia, Croácia, Sérvia e Montenegro. Celso Cardoso também é cultura. E sábado tem o duelo entre Suécia e Inglaterra. Passa a Suécia. Vamos ver como as duas seleções estão se preparando para esse confronto. Inglaterra e Suécia jogam neste sábado às 11 da manhã por uma vaga nas semifinais da Copa do Mundo. Os ingleses vão seguir apostando no jogo ofensivo, mantendo o esquema 3-5-2 adotado pelo técnico Gareth Southgate. Harry Kane terá a missão de comandar o ataque inglês contra uma das melhores defesas da competição, que levou apenas 2 gols até agora. Queremos fazer as pessoas se orgulharem da Inglaterra, do time, da nação. Nós apenas temos que continuar jogando futebol, tentando ganhar os jogos, como fizemos contra a Colômbia. E isso vai alimentar a ideia de que a Copa está voltando para casa. Enquanto os ingleses confiam na força ofensiva, os suecos têm como ponto forte a solidez da defesa. O time comandado por Ian Anderson costuma abrir mão da posse de bola para jogar no erro do adversário, estratégia que tem dado certo até agora. Sabemos que a Inglaterra tem uma boa equipe, forte e, claro, um atacante fantástico como Harry Kane. Precisamos ser disciplinados como temos mostrado até agora, na fase de grupos e contra a Suíça. Então precisamos defender muito bem, conseguir recuperar a bola, contra-atacar, criar algumas chances e marcar gols. Mestre, a Suécia tem mostrado muita competitividade, é um time muito pragmático. Não sei, mas esse jovem time da Inglaterra, apesar também, me lembra um pouco a França em termos de instabilidade. Mas eu acho que dá para passar a Inglaterra. Eu não sei, não. Eu acho que a Suécia complica, né? Nesse caso aí, em específico. E a Inglaterra se ressente muito da ausência do Wilshere, né? Que é um meio armador, de fato. A Inglaterra não tem esse... Por isso que o time oscila, né? Nessa passagem de bola da defesa para o ataque e tal, e de jogo para jogo. Eu gostaria que ganhasse a Inglaterra, mas não...
Aliás, tem matéria especial do Oscar Tabares, lá do técnico do Uruguai, lá no site gazetesportiva.com. Ele que fez o Cavani e o Suárez aprenderem a jogar juntos lá. Dos 7 gols do Uruguai, 5 foram dessa dupla. E a gente para de falar de Copa agora para abrir espaço para uma transação que promete mexer com o noticiário esportivo. Cristiano Ronaldo está bem pertinho de trocar o Real Madrid pela Juventus. Quem garante isso é o jornal português Record, que relata que um acordo entre as partes já está apalavrado, deve ser finalizado em algumas horas. As informações são de que o time italiano, olha que gato, pagará 100 milhões de euros para o Real Madrid para um contrato válido até 2022, salário fixado em 30 milhões de euros anuais. Para arcar com estes altos valores salariais, a Juventus conta com a ajuda de um patrocinador. As notícias da chegada do craque já movimentam Turim. Na internet circulam fotos de camisas da Juve com o nome do atacante português. O jornal espanhol Marca também endossa a história. Segundo a publicação, ontem à noite rolou uma reunião para uma última tentativa para que o CR7 continuasse em Madrid. Os empresários do Cristiano pediam uma melhora salarial, o que foi rechaçado pelo clube merengue, abrindo caminho aí então para a negociação da Juve. E os meus amigos lá da Itália, de Turim, dizem que ele já está procurando casa lá, que ele já tem olhado imóveis lá, os amigos dele, os olheiros dele, então vai comprar uma vilinha ali. Ele já deu a letra quando terminou a Liga dos Campeões da Europa? Ah, ele falou, ele disse que ele não vai ficar. Ele ia pensar no futuro, o casamento real cristiano acabou em alta, né? Vai para a Itália! O que abre caminho para o Neymar ir para lá. O que abre caminho para o Neymar ou Mbappé, né, que são os dois alvos do Real. Agora, você vê só o que significa isso. A Juventus é um dos poucos times que tem capital aberto. As ações na Bolsa, quando começou essa especulação de que o Cristiano Ronaldo ia para lá, as ações estouraram. Então, lá em cima... Para a Juve vai ser um grande negócio, para o Real vai ser um grande negócio, para o Ronaldo vai ser um grande negócio, porque ele, inclusive ele já cumpriu o seu ciclo glorioso, não pode mais, tem mais o que conquistar. Sai por cima, né? Sai por cima, sai bem e vai para a Itália, que é mais fácil da gente se encontrar. Fala, Céu. O Corinthians do técnico Osmar Loz foi bem e venceu o amistoso contra o Cruzeiro por 2-0. Veja os gols. Na primeira partida amistosa entre Cruzeiro e Corinthians, o Timão levou a melhor em Belo Horizonte. O tiro de meta de Walter encontrou o Cleison, que só ajeitou para a chegada de Romero. 1-0 Timão. Já no segundo tempo, com uma equipe toda diferente, o Corinthians fez o segundo com o zagueiro Pedro Henrique. E ficou assim, 2-0. As equipes voltam a se enfrentar no próximo dia 11, agora na Arena em Itaquera. Eu sempre deixei muito claro que o rendimento é o que proporciona os bons resultados, né? Hoje até acredito que o Cruzeiro em grande parte do jogo teve volume e superioridade a gente, mas uma característica que foi muito marcante na equipe de 2017 foi o fato de saber sofrer no sistema defensivo. E hoje a gente soube sofrer, com o resultado a gente ganha confiança, sedimenta mais o nosso trabalho, cada vez mais, consegue mostrar que nós temos um grupo, porque as duas equipes venceram, né, cada uma no seu tempo, então isso é muito importante para o nosso ambiente. Em momento algum foi repensado mudar os adversários, o planejamento ele foi seguido, a gente acredita que precisa ter esse tipo de enfrentamento nessa fase, não adianta a gente jogar contra um sparring que a gente vai conseguir ver as coisas mais fluindo, sendo que a gente vai enfrentar esse nível de enfrentamento numa Copa do Brasil eliminatória, numa Libertadores eliminatória, no Brasileiro, para a gente galgar os degraus que a gente quer subir. Então, o nível de enfrentamento é fundamental. Mas claro que é só um amistoso, uma vez é sempre bom. Agora, numa Copa do Mundo, em que saber sofrer tem sido a tônica, né? Quem tem posse de bola tem se dado mal, o estilo Carille vai ser definitivamente consagrado no Corinthians. Sem dúvida. Agora, eu gostei dessa nova contratação do Corinthians, o Danilo Avelar. Parece um jogador muito ativo, participativo, habilidoso. Olha, gostei dele. Pode ser a primeira impressão, mas espero que não. Quem também fez amistoso ontem foi o Palmeiras. O Verdão bateu o Independente de Medellín, jogo que contou com a reestreia de Gustavo Scarpa.
No Panamá, Bruno Henrique cobrou falta na barreira. A bola voltou e ele mesmo arriscou o chute. A bola desviou na defesa e entrou no canto direito. 1-0 Palmeiras para cima do Independiente Medellín. Na segunda etapa, a zaga colombiana falhou e Dudu colocou o Daverson na cara do gol. 2-0. O próximo amistoso do Palmeiras será domingo contra a Liga Alajuelense, na Costa Rica. Acredito que a gente controlou bem no primeiro tempo, não conseguimos criar tanto, mas teve uma solidez importante defensivamente e principalmente no setor de meio, onde geralmente se corre mais risco. Na segunda etapa, com todas as mudanças, com todo mundo descansado, a gente conseguiu pressionar alto, conseguiu o segundo gol, teve algumas individualidades que sobressaíram, mas de modo geral acho que foi bom por todos os aspectos. Com relação à Scarpa, a alternativa para o clássico, em função de todas as nossas ausências. A primeira semana de trabalho completo conosco, mas já vinha treinando muito forte, tanto que aguentou bem esse primeiro jogo. Não vai sentir tanto ritmo, mas precisa recuperar o mais rápido possível a questão técnica, que é o que demanda um pouco mais de tempo, mas por isso esse processo se acelerar um pouquinho mais para a gente poder contar com ele na primeira rodada após a Copa do Mundo. Hora de falar do São Paulo, que segue treinando e comemorando o bom momento na temporada. Veja com Osmar Garrafa. A terceira colocação no Campeonato Brasileiro demonstra que o São Paulo realmente cresceu desde a chegada do técnico Diego Aguirre. E o que teria feito o treinador uruguaio para que o tricolor tivesse essa melhora de desempenho e resultado? Eu acho que o único que mudou é a intensidade, né? a concentração. Eu acho que eso en los últimos tiempos estaba faltando a Sao Paulo. Por ahí he cortado unas jugadas de ataque del time contrario y pues eso fue lo que nos fortaleció, ¿no? La mentalidad y la concentración, las ganas de tener a Sao Paulo en lo alto y pues nada, es solo eso. Apesar do momento ser bom, Diego Aguirre sabe que a equipe ainda tem muito a melhorar. E essa parada para a Copa tem sido fundamental para a correção de erros. Sao Paulo en este tiempo de para por el Mundial está tratando de corregir esos pequeños errores que tuvimos en algunos juegos, no en todos, porque como ustedes saben tuvimos juegos bons. Y pues infelizmente por ahí son pequeños errores, lo cual fazem uma diferença grande, né? Nesses últimos dias, durante a intertemporada, ficou claro e evidente que Aguirre continua querendo acertar a defesa tricolor. E a novidade é que Arboleda está cada vez mais garantindo uma vaga de titular na zaga são paulina. Eu não me considero titular do time de São Paulo. Eu acho que me considero um trabalhador mais, el cual está demostrando y está teniendo oportunidad de jugar ahora. Pues nada, todo por el bien del time, por mis compañeros, por lo que Sao Paulo merece y pues nada, seguir esforzándome día a día para así poderme ganar un puesto como titular y seguir na saga, né? Quanto a reforços, evoluiu muito no dia de hoje a possibilidade do São Paulo contratar o lateral direito Bruno Pérez, ex-jogador do Santos que está na Roma da Itália. Segundo a diretoria são paulina, o negócio pode acontecer ainda esta semana. Do CCT da Barra Funda, Osmar Garrafa, para o Gazeta Esportiva. Voltamos a falar do Corinthians, que depois de vencer o amistoso contra o Cruzeiro por 2-0, apresentou nesta tarde o mais novo reforço para a sequência da temporada. É com você, Adriano Dolfi. Depois de vencer o Cruzeiro em amistoso realizado na cidade de Belo Horizonte, o Corinthians se reapresentou na tarde desta quinta-feira no CT Joaquim Grava e apresentando um reforço. Trata-se do atacante Jonatas, que chega por empréstimo até o meio do ano que vem junto ao Hannover da Alemanha. O atleta revelou que o interesse do Corinthians em seu futebol já é antigo. Desde 2015 que o Corinthians já vem me monitorando tudo. E agora eu tive a honra que concretizasse, né? E estar aqui com essa estrutura fantástica e estar com o pessoal do Corinthians, para mim é uma honra e um sonho também. O jogador atuou em diversos clubes do futebol europeu e desmentiu a fama de atleta que se lesiona muito e também que não se fixa nos clubes.
Eu vejo comentário que todos falam e passou por muitos clubes lá fora, não parou em nenhum, mas muitos clubes eu saí porque foi da minha vontade, porque eu não estava feliz. E teve clube que eu saí contra a vontade do presidente. O presidente me chamou, inclusive teve uns 2, 3 clubes que o presidente reuniu comigo na casa dele, falou para me ficar, insistiu para me ficar, mas eu não quis porque minha família não estava feliz, todo mundo não estava feliz e para mim o mais importante é a família. E é por isso que eu estou aqui agora. Com 1,90 m e 29 anos, Jonatas chega como referência para o ataque, mas quer evitar comparações com o antigo centroavante Jô e o atual homem de referência, Roger. Eu venho aqui para somar, para fazer meu trabalho que eu fiz nos clubes que eu passei lá fora também. E como eu te falei, agora é vida nova, agora eu sei o que é Corinthians e cada dia mais eu estou surpreendido, que cada dia mais que eu chego no CT, vejo as pessoas e vejo também a nação corintiana como dia a dia, manda mensagens e tudo. E agora é trabalhar e procurar desenvolver o trabalho que eu fiz lá fora todos esses anos e que eu possa fazer muito mais aqui no Corinthians. E vamos para o resultado da nossa enquete. Quem avança para a semifinal da Copa do Mundo? A maioria dos nossos telespectadores votou que a Bélgica avança. Pelo menos melhorou a confiança. Da última vez tinha dado 75%. Então, você vê que não estou sozinha nessa daí. Eu, obviamente, torço para o Brasil. Minha casa está toda cheia de bandeirinha, igual nossas redações aqui. Que eu que pus, aliás, as bandeirinhas. Mas eu estou com medo, mestre. Enfim, até domingo no Mesa Redonda, você tá, mestre? Não. Esse não, tá de folga. Celcinho, até amanhã, até a seguir no Jornal da Gazeta. Beijo pra vocês, homenageando o Owen Gray, um dos pioneiros do reggae, não é o Bob Marley, que completa hoje 79 anos. Parabéns, seu Owen. Tchau.